Bom dia, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Tô retornando hoje para colocar mais um pouquinho da minha história para vocês e o objetivo, né, desses vídeos sempre foi em que vocês ouçam alguma coisa que vocês estejam precisando nesse momento ouvir, né? Que esse meu modelo de expansão de consciência venha trazer algum benefício para vocês, que venha auxiliar vocês de alguma forma, ok? Então eu tenho esse objetivo com esses vídeos e eu estou muito feliz porque eu tenho recebido uns feedbacks assim fantásticos, que as pessoas me agradecendo porque era o que elas precisavam ouvir naquele momento de que esses vídeos estão sendo postados. Então eu estou particularmente muito feliz com esses resultados. Eu estou alcançando os meus objetivos. Então isso está me trazendo uma felicidade imensa e me animando a cada vez mais eu dar continuidade a esse trabalho, ok? Então, gratidão por eu estar conseguindo dedicar, né? Oferecer o meu trabalho para as pessoas. E por coincidência, o próximo ponto que eu vou colocar aqui é este, é a dedicação. É o quanto você pode se doar para o seu próximo, cuidar do seu próximo, olhar para o seu próximo, mesmo num processo de purificação. Então, meu mestre, ele orientava que quando você está num processo de purificação, mesmo que ele seja dolorido, mesmo que você esteja tendo muita dor com esse processo, você por um dia, por alguns momentos, você deixar esse processo de purificação de lado, é você entregar na mão dele e você se doar. E você for oferecer um pouquinho da sua luz, dos seus aprendizados, ao cuidar, para cuidar do seu próximo, né? E como junto com todo esse processo eu tive a permissão de aprender uma técnica de terapia, então era o que eu me doava, né? Eu doava o meu tempo com essa técnica de terapia para ajudar o meu próximo. Então eles vinham com dor, com sofrimento, angústia, depressão, muitas vezes com o mesmo processo de purificação que eu estava vivendo no momento. E eu abri a minha casa, eu abri uma sala na minha casa para receber essas pessoas. E eu ajudava, eu orientava, eu aplicava essa terapia de bioenergia que alivia demais o coração, alivia demais todas as situações que a gente está vivendo, né? Na verdade, essa ferramenta foi fundamental também para esse processo. Então, são ferramentas que eu fui usando junto, né? Então, não foi exatamente uma ferramenta, foram várias ferramentas que eu fui usando em paralelo, né? Para que eu conseguisse essa expansão de consciência. Estou citando cada uma delas para que vocês entendam, mas foi um conjunto, né? De técnicas, como que eu posso colocar, de aprendizados que eu fui colocando em prática e que foi me levando a essa expansão de consciência, né? Então, e a terapia de bioenergia foi
também uma das ferramentas essenciais para que eu chegasse a esse ponto. Por quê? Porque ela me dava a oportunidade de cuidar do meu próximo. Ela me deu a oportunidade de eu tirar a dor do meu próximo. Eu estava com dor, eu estava vivendo um processo de purificação com dor, mas naquele momento eu esqueci um pouco da minha dor e ia olhar para a dor do meu próximo, eu ia cuidar do meu próximo, né? Como eu faço até hoje. São 28 anos de trabalho voluntário, de dedicação ao meu próximo. Teve algumas épocas que eu trabalhei remunerada, sim, na clínica, mas eu tinha os meus momentos de oferecer isso gratuitamente, né, voluntariamente para o meu próximo. Então, nesses 28 anos, essa minha dedicação foi intensa para eu chegar onde eu cheguei hoje. E por muitas vezes a pessoa, quando ela está sofrendo, ela não consegue olhar para o seu próximo, ela só fica olhando para o seu sofrimento, o que ela está passando, né? E aí ela fica um pouco egoísta, né? Porque ela fica muito presa na dor dela, na situação. E ela fala assim, ai, como que eu vou ajudar uma pessoa se eu estou sofrendo também? O que eu vou poder oferecer para essa pessoa? Sempre alguma coisa você pode oferecer, né? Sempre, sempre. Que seja uma palavra, que seja um carinho. Se você não consegue atender essa pessoa, fazer uma terapia nessa pessoa, você pode contribuir financeiramente, fazer um donativo, levar um alimento para uma família que está necessitada, uma pessoa que você saiba que está precisando, né? Agora nessa pandemia, muitas pessoas estão desempregadas. Tá, eu não tô bem, eu tô sofrendo, eu tô triste, tô passando por um processo difícil, mas graças a Deus financeiramente eu tô estável. Então auxilia financeiramente para uma pessoa, né? Então, eu acredito que dentro desse processo foi me mostrando pilares, né? Pilares. E um desses pilares é a dedicação, é eu olhar para o próximo, é eu ter compaixão dessas pessoas, entenderem que elas estavam sofrendo até mais que eu, né? E realmente elas vinham e o sofrimento delas, quando terminava os atendimentos, eu falava assim, Deus, obrigada. Obrigada porque o meu processo de purificação não chega nem aos pés do processo que essa pessoa tá passando, né? E eu atendi uma pessoa que veio até o espaço, que se tornou uma amiga, e ela veio até o espaço porque o filho se eu não me falha a minha memória, ele tinha 28, 29 anos, saiu para ir na padaria comprar pão e o policial matou ele. Deu 3 ou 4 tiros nas costas desse menino. E ela perdeu o filho. Não era um bandido, um traficante, nada, era o filho dela, trabalhador, estudioso. E ele foi morto, brutalmente. E aí quando me vinham essas histórias, eu olhava para o meu processo de purificação e falava assim, Deus, obrigada. Era nesses momentos que eu conseguia agradecer pelo meu processo de purificação. Porque por mais difícil que estava sendo naqueles momentos, não era tão mais dolorido do que perder um filho,
Aí eu olhava pro meu filho dormindo na cama, meu Deus, obrigada. Obrigada pela minha purificação ser esse tipo de purificação. Obrigada, obrigada, obrigada. E aí aquilo ia vibrando dentro de mim, porque realmente naqueles momentos eu vibrava. Lógico, a gente esquece, né? Então, aquela história passava e quando você volta ao seu processo de purificação ser um pouco mais acelerado, vir situações mais complicadas, você meio que esquece um pouco aquela purificação, né? Mas quando você está num ritmo e você traz isso para sua vida constantemente, né? Você logo vem outra história e logo vem outra pessoa e aí você respira e fala assim, Deus, obrigada. Histórias de doenças seríssimas, cânceres, nossa, muita doença muito complicada que eu tenho auxiliado todos esses anos de dedicação. Então, é fundamental você deixar um pouquinho de lado o seu problema, o seu sofrimento, sair um pouco do seu umbigo, né? De olhar que você é uma vítima, você é uma coitada, você tá ali, nossa, ó Deus, ó céus, ó vida, que sofrimento, e olhar para o sofrimento do próximo, olhar para uma outra pessoa, porque com certeza a dor e o sofrimento dessa pessoa ainda é maior. E aí a gente acaba aprendendo e a gente consegue olhar para aquilo e falar assim: nossa Deus, obrigada, o meu sofrimento não é tão grande assim. A minha dor não é tão grande assim. Existem dores maiores. Que talvez se eu passasse por esse processo de purificação, não sei como que eu reagiria. E ela tá aqui, ela tá buscando ajuda. Ela veio me pedir auxílio para que ela conseguisse aceitar essa situação e amenizar um pouquinho o coração dela. Entender todo esse processo, por que ela teve que passar por esse processo e amenizar o coração. E aí, quando eu me entregava de coração para ajudar aquela pessoa, automaticamente eu acabava sendo ajudada. Porque eu buscava luz, eu buscava força, e aí eu passava algumas coisas para ela que eu falava, mas eu ouvia o que eu falava para ela. Então eu acabava aprendendo com aquilo que eu orientava ela. É meio estranho, mas é a pura verdade, né? Então quando você orienta uma pessoa, quando você se dispõe a auxiliar alguém, você também ouve aquilo que você está falando. E muitas vezes eu falava assim, nossa, meu Deus, da onde que eu tirei isso? Como que eu falei isso para essa pessoa? Né? Mas é que naquele momento eu me envolvi na dor dela, eu me coloquei no lugar dela. E aí eu falei assim, eu pensava assim, puxa, eu preciso ajudá-la de alguma forma, né? Eu preciso orientá-la de alguma forma. E aí eu aplicava a terapia, eu conversava com ela, nós fazíamos uma flor, que eu trabalho também com a terapia da flor, e aquela flor limpava, tocava o coração dela, e aí eu aprendia com aquilo. Que quando eu estava nesse processo dolorido, eu lembrava que se eu fizesse uma terapia da flor eu melhorava. Eu lembrava que se eu fosse até a clínica receber terapia, eu melhorava. Então aquilo de alguma forma também estava me auxiliando. E foi assim que cada vez mais eu buscava força em não desistir, né? Aí vocês vão falar assim, nossa Rose, mas você precisou de 28 anos
para terminar esse processo de purificação? Sim. Eu levei 28 anos. Teve momentos que você pensou em desistir? Sim. Vários momentos eu pensei em desistir. Porque era dor, né? Então a gente às vezes quer fugir da dor. Mas bastava uma noite, uma oração, uma terapia para que eu me fortalecesse e continuasse. E eu agradeço muito a Deus, a todos os meus antepassados, por eu não ter desistido, por eu ter continuado. Porque esse meu trabalho hoje está sendo feito em cima deste alicerce de 28 anos. Então, é um alicerce muito forte, é um alicerce muito grande. Então, eu precisei passar por todo esse processo para hoje ser desenvolvido um trabalho que eu estou desenvolvendo. Hoje eu entendo por que eu precisei passar por 28 anos de intensa purificação para mim realizar esse trabalho hoje. Então é mais um motivo de gratidão que eu tenho. É mais um motivo de gratidão. Então que esses 3 pilares que eu pude passar para você aqui, para vocês aqui, que sejam apenas pontos que vocês possam iniciar para começar a construir o alicerce de vocês, para que vocês possam se estruturar para não desistir, para continuar. Nos próximos vídeos eu quero trazer um pouquinho sobre as técnicas de terapia que eu utilizei, né? Que eu utilizo dentro desse processo da minha expansão de consciência, né? Porque eu usei técnicas de terapia para me auxiliar também e auxiliar o meu próximo. Então eu quero trazer um pouquinho dessas técnicas para vocês e técnicas que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho com essas técnicas hoje. Então eu quero trazer um pouquinho dessas técnicas e se alguém quiser receber essas terapias, quiser sentir o que é essas terapias, eu estou aqui disponível para esse trabalho, ok? Gratidão, namastê, que eu tenha trazido um pouquinho de luz para vocês.